Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin pela UniFM 107.9 e mais um episódio do nosso Ineditados, Conversas para Além do Livro. Iniciamos agosto, o mês de volta às aulas aqui para o segundo semestre da UFSM e que direcionamos as nossas ações então aos títulos de livros interdisciplinares, que vão ser as nossas promoções de agosto. Também aos nossos centros de ensino, né, em nível médio. E hoje trazemos a professora Marta von Ende e o professor Moacir Bolzan, que são atuais diretora e vice-diretor do Colégio Politécnico, para nos contar sobre os seus caminhos na vida pessoal, na vida acadêmica e o que é o nosso Poli. Então, professora Marta, professor Moacir, sejam bem-vindos. E acho que vamos começar, então, com as damas. A professora Marta contar um pouquinho como é que ela se encontrou na administração, como é que hoje atua como gestora e falar um pouquinho do que trouxe ela para a universidade, seus anseios. Professora Marta, muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Uma boa tarde a todos que nos ouvem. Então, a minha trajetória ela foi assim, muito inspirada, talvez, no âmbito familiar, né? A minha mãe é professora, né? Já é falecida. E meu pai é empresário. E eu sempre tive essa questão, né, da docência, enfim, desde criança. E, por outro lado, né, eu sempre atuei muito junto ao meu pai também na empresa dele. E fui, então, fazer o curso de administração aqui na Federal de Santa Maria, muito pensando, né, nessa questão da atuação com meu pai. E depois, aí, por algumas coincidências da vida, acabei sendo professora substituta aqui na universidade, daí a questão da docência no magistério superior me cativou. Depois fui fazer meu mestrado na URGS, né, em Porto Alegre, e lá já ingressei, né, como professora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é a Unicinos em São Leopoldo, e daí me apaixonei pela docência e fui seguindo a minha trajetória, depois fiz doutorado, enfim. E daí, para o ingresso na universidade, eu prestei concurso no ano de 2009, né, na ocasião do REUNI, que era o programa de expansão do ensino superior nas universidades. Que propiciou a abertura de tantos outros cursos e outros polos e outros, né? Exatamente. Acho que a gente tem reflexo até hoje, né, do REUNI. Exatamente. E o Politécnico, ele se ingressou nesse processo também, que é uma escola técnica vinculada à Universidade Federal de Santa Maria. Até o REUNI atuava apenas com a educação básica, né, com o ensino médio, os cursos técnicos. E então se desafiou na educação superior, com a graduação, e na época, então, 3 cursos superiores de tecnologia, o gestão ambiental, o gestão de cooperativas, os sistemas para internet e o geoprocessamento. E eu prestei concurso, né, para ingressar, então, no gestão de cooperativas. E depois, posteriormente, com o desmembramento, vamos dizer assim, da UDESM, né, que é a Unidade Descentralizada de Silveira Martins, o Politécnico também acolheu, então, o curso de gestão ambiental e hoje tem as 4 graduações. Mas, assim, para falar da minha trajetória, um pouco assim, né, pessoal e profissional, como que eu fui chegando, né, nesse universo da docência. E desde que eu iniciei no Politécnico... Acaba aliando as duas coisas, né? Porque, no fim das contas, um dos teus temas, a gente sempre dá uma pesquisadinha antes, né, de vir para a entrevista, temas de empreendedorismo, de cooperações, né? Então, acaba que a gente encontra um caminho do meio para juntar os assuntos, né? Exatamente, a gente vai se moldando, né, conforme os nossos interesses e vai abraçando as oportunidades, aquelas que se alinham com as nossas perspectivas, né? E essa parte sempre realmente me atraiu muito, tanto a pesquisa com o cooperativismo, com a própria questão, né, da gestão em si. E desde que eu ingressei no Politécnico, e em todos os espaços que eu atuei, eu sempre me mostrei muito disponível, muito aberta, né, a contribuir com a instituição a qual eu me vinculo. E desde a minha chegada no Politécnico, sempre houve assim, oportunidades, né, de coordenação de curso, participar de comissões, então eu sempre fui me envolvendo com isso, né. E daí o meu ingresso na gestão, assim, mais alta direção, né, foi em 2017, como diretora de pesquisa, 2013, como
diretora de pesquisa e extensão, depois disso acabei já ingressando na vice-direção em 2017 com o professor Valmir Aiter e agora atualmente, né, desde 2021 com o professor Moacir Bolzan, então na direção, que para mim, assim, enquanto também administradora, né, que acabei me enveredando para a perspectiva acadêmica e não tive aquela experiência profissional com a gestão, mas apenas em estágios, né, que durante a graduação eu tive estágios, enfim, está sendo assim, um grande desafio, mas um grande aprendizado também, né, como uma profissional da gestão, vamos dizer assim. Então, a tua graduação tu já se encaminhou, já foi a carreira acadêmica, Foi. Mestrado? Doutorado, fui seguindo. Uhum. Eu percebo que isso também é importante aqui para a instituição, porque nós temos... a universidade ela tem uma multiplicidade de fatores que quem está inserido aqui dentro... A gente tem um caminho a seguir aqui dentro também, né? E trazer esse olhar, mesmo que tu não tenha vivenciado a perspectiva de mercado, eu acho que, às vezes, isso pode até ser bom dentro de determinadas áreas, porque ela pode ser um pouco acachapante, né? Não é difícil a gente escutar relatos, principalmente trabalhando com bolsistas que trabalharam conosco. Aí vamos para o mercado de trabalho, eventualmente a gente encontra de novo, nossa, trabalhar dentro da instituição faz com que a gente não perca o vigor para alguns olhares, que às vezes o mercado de trabalho nos desanima um pouco, né? Existem outras demandas, outras prioridades, outros valores que dentro da instituição eles não estão atrelados ao ganho de lucro, são outras perspectivas, né? Então, às vezes, isso é importante também. Então, vamos conversar agora, então, professor Moacir. Como é que foi, então, a tua vinda, a tua descoberta, porque a tua graduação inicial em Direito, né? E depois com caminhos aí pela história e outros... na nossa FIC também, né, que era a Faculdade Imaculada Conceição, que também é muito importante aqui para o cenário da nossa cidade. Conta para a gente como é que tu alinhavou esses caminhos e veio parar na UFSM. Então, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. De fato, eu sempre tive um desejo desde criança de atuação no magistério. E tive nos meus professores dos anos iniciais uma grande referência. Eu tive até a quinta série um professor único, uma professora única, e ela foi muito marcante na minha vida. E depois, isso na Escola Lourenço Dalla Corte, uma escola municipal, e depois eu fui para o Margarida Lopes, que era o antigo ginásio do Camobi, e depois eu frequentei o ensino médio no Maria Rocha, Bilac e Silon Rosa, onde fiz a formação técnica. E eu sou filho de um pedreiro e uma dona de casa, migrantes, vindos da Quarta Colônia, e que saíram de Silveira Martins aqui para Camobi, onde é hoje o Centro de Educação Física, e chegados aqui na década de 60, eu nasci aqui dentro da universidade, parto normal em casa, numa casinha que ainda está de pé aí do lado da Educação Física. Que legal. Então, eu sou filho... Cria da universidade. Cria da universidade, E depois eu consegui, a partir dos 16 anos, eu decidi que eu faria fiz um curso técnico de nível médio e profissionalizante, edificações, e eu decidi que eu gostaria mesmo de afirmar a ideia que eu tinha inicialmente, desde criança, de ser professor. E aí eu fui para a FIC, Faculdade Imaculada Conceição, hoje o UFN, e fiz Estudos Sociais. Na sequência eu fiz História, e ao mesmo tempo eu tinha ingressado no curso de Direito aqui na universidade. Mas eu deixei o Direito para segundo plano, e acabei concluindo. Eu fui pai muito cedo, com 22 anos eu tive em seguida 2 filhas. Hoje eu já sou avô, que é uma fase nova da minha vida. Hoje eu tenho 4 netos, chegando à 5ª neta. Então é um aprendizado também agora, uma coisa diferente. Mas a minha grande paixão, realmente, eu sou muito grato a aquilo que eu aprendi no magistério e aquilo também que eu contribuo no magistério. Para mim é uma alegria a sala de aula. A experiência hoje na gestão, ela é esporádica, é uma coisa nova para mim, eu também estou aprendendo. E eu iniciei minha faculdade primeiro com 16 anos e com 19 anos eu ingressei no magistério municipal. E praticamente junto no Colégio Marista Santa Maria, onde permaneci 10 anos, tanto no município como no Colégio Marista.
E apareceu o concurso aqui, né, em 89, né, pós-Constituição de 88, né, onde o ingresso no serviço público se daria mediante concurso. E o primeiro concurso do Politécnico, na época, o Colégio Agrícola, né, um conjunto de docentes, teve um para minha área. Né? Foi um concurso muito difícil, né? Eu concorri com vários professores meus da UFN e outros colegas que já tinham concluído. Imagina o fator de novidade que existia na época, né? De atração dos olhares, assim. Com certeza. E aí eu nunca me descuidei, né? No sentido de continuar estudando e sempre aprendendo. E eu sempre fui professor e estudante, né? Tanto é que a semana passada eu concluí o curso de gerontologia, né? Numa instituição privada aqui de Santa Maria. E parabéns! Esse curso, né, me deu também uma condição de poder acompanhar o que está acontecendo comigo, né, como um idoso, e também, né, naquilo que é a vida de avô. Né? Então, essa é a minha vida, minha trajetória acadêmica. Eu fiz mestrado aqui na UFSM, no MILA, Integração Latino-Americana, na História da América Latina. E o doutorado eu fiz na Unicinos, né, com os jesuítas, também na área da imigração italiana. Eu tive uma experiência também em torno de 14 anos, né? Eu dei aula de língua e cultura italiana no consulado aqui em Santa Maria. Para mim foi uma experiência também muito rica e que me ajudou a construir, né, uma proposta de doutorado, né, que me realizou muito, né, eu poder pesquisar a quarta colônia de imigração italiana. E me permitiu entender a diferença que tem a perspectiva da imigração no Brasil e no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos 3 colônias bem diferentes da quarta, que é a nossa aqui, Silveira Martins. Então, a minha proposta de doutorado foi mostrar isso, né? Na verdade, há uma diferença, né? A gente sempre aprendeu e ouviu e leu que a quarta colônia era a prima pobre, né? Na verdade, há uma questão que diferencia das outras 3, uma questão política. A quarta colônia, ela tem um processo político atrasado, no sentido de que ficou para trás no tempo, temporalmente, de 60 anos. E tem uma influência marcante da Igreja Católica. Então, aquilo que a Igreja Católica foi nas 3 primeiras colônias, não foi na quarta colônia. Mas isso não garante um atraso, garante uma diferença. Né? Se hoje nós temos aí a questão do geoparque, eu justifico muito o geoparque aqui e não nas outras colônias, em função desse retardamento político, nesse processo político que foi tardio. E isso impediu, né, que aqui chegasse um processo de desenvolvimento altamente industrial, que é a referência especialmente de Caxias do Sul, que é a 3ª colônia. Sim, acaba dando uma característica diferenciada para casa. As 3 primeiras acabam virando tem mais um uníssono e o diferencial Exato. Fica aqui conosco, né? Tem todo um processo político que nos torna diferentes e que essa diferença ela vai se acentuar com o geoparque. Enquanto lá, nas 3 primeiras colônias, a gente vê um processo de desenvolvimento industrial que tem um freio hoje a gente vê aqui um processo de desenvolvimento que é baseado na ciência. E não é por acaso que é a paleontologia escolhida. Então, esse é um diferencial enorme a favor da quarta colônia. Então, não se diga mais que a quarta colônia é a colônia atrasada. Sim, reconhecida mundialmente, né? Agora, num processo recente também, o professor Flavi teve aqui em uma das entrevistas, a gente pôde conversar, com forte influência da UFSM, podendo participar, organizar, colocar essa gestão cooperativa, né, entre, inclusive, as diferenças políticas que possam haver entre os diferentes envolvidos, né? Porque, afinal de contas, são municípios, são interesses, mas quando a gente brinca, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Então, às vezes é necessário colocar algumas diferenças de lado, e eu entendo que a participação da UFSM nisso foi fundamental para dar esse entendimento global da importância científica, né? Mais do que para a cidade XY, a cidade nesse ponto fica num segundo plano, e nós temos algo que é de interesse global. Isso eu entendo que seja também o nosso diferencial. Que nesse momento político que se fala de integração, a minha tese de doutorado mostra que a quarta colônia ela se fragmentou, ela teve o período das emancipações e agora vive a integração. Essa história política ela é única nas colônias italianas. E só aqui foi assim. Esse processo de desagregação, de tentativa de se recompor e agora se unir. E o critério não é mais étnico, como é nas outras.
O critério aqui é sustentabilidade, por isso o Geoparque. Então é uma história muito bonita, né, que eu tive o privilégio de encontrar nesse período que eu me dediquei assim à cultura italiana, dando aulas, né? Eu tive uma incursão na Itália, em 3 universidades italianas, e isso me fez muito bem para compreender esse processo. Então, e o Colégio Politécnico, né, marcou muito a minha vida profissional, né? Eu já estou com o tempo de serviço concluído, né? Mas eu ainda me mantenho porque é um lugar que me faz muito bem. Eu imagino que nessa sua busca agora, né, a gente ouvindo aí, concluindo um curso sobre gerontologia, para também se autopensar, né, nesses processos. E eu percebo que esse espaço da universidade, ele permite que a gente se repense, porque tem muito contato com outras pessoas, com outras mentalidades, com outras gerações. Né? Então, eu me coaduno com esse tipo de pensamento, porque eu acho que é sempre enriquecedor. Né? E como é que se deu, então, esse encontro, já que a gente está falando de encontros, né? Encontro de vocês na gestão? Como é que vocês se reconheceram também como potenciais parceiros à frente aí do Colégio Politécnico? O professor Moacir, ele foi diretor de ensino no período da gestão do professor Aita comigo, né? Que eu estava na vice-direção antes. E ele sempre, o professor Moacir, ele foi meio que aclamado pela comunidade do Politécnico, porque o professor Aita e eu, depois de eleitos, nós fizemos uma conversa com todos os colegas, porque a gente sabe, né, porque nos colégios, a chefia departamental, os colégios, tanto o Politécnico como o CETISM, que é outra escola técnica vinculada ao FSM, tem um único departamento. Né? E tem sempre aquela expectativa, né, da comunidade, quem vai ser a chefia departamental. E a gente sabe que também é uma decisão bastante importante, né? Tem que ter uma pessoa que tem um alinhamento com a nossa perspectiva de gestão, com a nossa, enfim, que tem assim um perfil adequado para essa função, e nós achamos por bem ouvir as pessoas. E o professor Moacir foi meio que aclamado assim pelo o grupo de colegas ali do Politécnico, então ele foi meio que intimado assim, o diretor de ensino do Politécnico. A gente sabe que consulta pública. Ele teve outras oportunidades de estar na gestão, mas ele não entendia que não era o momento. Depois ele pode falar um pouquinho melhor, né, sobre esse processo pessoal dele. E naquele momento, felizmente, ele aceitou, abraçou o desafio e desempenhou muito bem, né, a atividade, né, toda a qualidade técnica, humana, né, que o professor Moacir tem. É uma pessoa muito, muito querida, muito respeitada por todos. E a partir disso a gente já foi boa. O professor Moacir pode ir um pouquinho além, né? E teve um processo todo nosso ali, né? O Politécnico tem uma história, né, sexagenária de muito sucesso, e abraçar esse desafio de estar à frente dessa instituição, a gente precisa estar apoiado de pessoas realmente, né, que vão somar, que vão ter assim, um alinhamento, e essas decisões elas são sempre bastante desafiadoras. E começou então mais no final ali do mandato do professor Aita, começou, né, ele me colocar, né, assim, essa questão para mim refletir sobre colocar meu nome à disposição. Eu também sou estudante, né, como o professor Moacir, eterno estudante. Eu sou aluna do curso de Estatística da UFSM, só que ele está um pouco assim em suspenso em função dessa atribuição da gestão, e eu não tinha planos na época, né, de estar na direção. Mas aí veio também esse compromisso, né, nós estávamos num processo de pandemia, e com muitas coisas encaminhadas, e a gente sempre pensa na instituição, né, para não causar uma ruptura num processo. Então, a gente sabia que era muito difícil toda essa continuidade do trabalho, e a gente está com crise de lideranças, cada vez menos pessoas se interessam, né, por assumir cargos, assumir funções. E daí eu refleti, bom, se eu estiver muito bem acompanhada, eu topo o desafio. Aí veio o convite para o professor Moacir, que é né, a melhor escolha que eu poderia ter tido, e nós temos, assim, muita identidade, assim, muito alinhamento, apesar de sermos bastante até diferentes, mas eu acho que há uma complementariedade, e tem coisas que a gente nem precisa conversar, né, Moacir? Tem um entrosamento muito, muito natural, e muito em função também, né, desse respeito mútuo que temos pela trajetória de cada um e pela visão de olhar sempre pela instituição, né? Isso é uma coisa que a gente não abre mão. A gente sabe que sempre tem muitas questões, muitos interesses, e quando a gente tem um critério institucional, a gente nunca se perde. E a gente tem essa perspectiva no nosso trabalho de gestão
Somamos grandes parceiros também, que são nossos diretores de departamento, que também são muito alinhados e contribuem muito com o nosso processo, e pela complexidade que é o Colégio Politécnico, não teria como continuar essa história, né, de êxito se não tivessem pessoas juntos conosco, e nós temos uma equipe realmente sensacional. Então, acho que é um pouco isso aí, né? Então, foi um processo meio que natural, né, Moacir, desse nosso encontro, que eu acredito que tem dado certo, assim. Professor, a sua versão. A minha versão é a seguinte, eu percebo o Colégio Politécnico um espaço diferente. A universidade, por si só, ela não só reproduz, né? E eu acho que aqui está o papel de uma verdadeira instituição de educação. Eu acho que uma instituição de educação de fundamento e de futuro, ela não pode só reproduzir, embora a gente também essa perspectiva. A gente precisa se antecipar. E como antecipação, nós temos no colégio, durante esses 33 anos que eu estou no colégio, eu percebo em cada gestão do colégio um legado. Nós nunca começamos, cada gestão nunca começa. Porque se a gente, a cada gestão, a cada ano a gente começa, a gente não sai do lugar. Sim, porque você faz um terreno arrasado do que veio antes, nada serve, e vamos começar de novo. Não sai do lugar. A gente não apaga, a gente procura compreender o processo, qual é a dinâmica que vem vindo, e a gente vai a gente vai aprofundando e a gente vai melhorando os processos. Eu acho que esse é um ganho, esse é o grande diferencial do Politécnico, e eu acredito que a gente precisa perceber isso para que uma instituição tenha êxito. Nós temos vários exemplos de cursos na escola que não só reproduzem, eles vêm antes do tempo. Então, eu acho que esse é o grande desafio que o colégio tem. A universidade como um todo tem. Mas eu vejo com clareza porque eu faço o dia a dia do Politécnico, vivo o dia a dia e eu sinto isso. E nessa relação que eu e a Marta temos, a gente tem essa afinidade, isso que mais nos aproxima. Essa perspectiva de fazer um pouco diferente, ir além daquilo que é o óbvio. E o que é o óbvio hoje que eu posso dizer? Que tu olha para o Politécnico e tu enxerga. Um curso de cuidado de idosos, né? Claro, eu estou aqui defendendo para quem estuda geronto, né? Eu estou trabalhando numa comissão aí com a Prograde para criar o curso de bacharelado em gerontologia e acredito que em breve ele estará funcionando. A gente tem um curso de agricultura que é de noite. Como é que tu imagina gerenciar um curso de agricultura de noite? Nós temos um curso de agricultura de precisão que não está no catálogo dos cursos técnicos do MEC. Nós nos antecipamos e vamos pedir para colocar. Nós, enquanto toda a universidade era escura, nós acendíamos a luz dos cursos noturnos com técnica de administração. Então, são pequenas coisas. A própria troca do nome do colégio. Eu reconheço, fiz parte de um momento de discussão de muita resistência, né? O Colégio Agrícola vai trocar de nome. Sim, o Colégio Agrícola vai trocar de nome. Por quê? Hoje nós temos 7 grandes eixos de oferta de cursos que são previstos no catálogo. Dos 13 que são previstos, o colégio oferece em 7. Por isso que nós não podemos continuar como colégio agrícola, e sim politécnico. Então, essas perspectivas que não são óbvias, mas elas geram uma necessidade permanente de mudança de cultura e que haja uma dinâmica da gestão e que a base e o grupo como um todo compreende. E isso, às vezes, é um pouco demorado, a gente precisa conversar, um diálogo permanente. E aí a gente chega naquilo que eu percebo que é o grande diferencial. A questão da qualidade das pessoas, nós temos pessoas com formação, nós temos pessoas com dedicação que circulam pelas modalidades mais diversas de cursos que a gente oferece. Desde a educação básica, com ensino médio, ensino técnico, cursos superiores e de pós-graduação. É o mesmo grupo. E isso é um mérito, um grupo que é flexível, que compreende a dinâmica e as diferenças que tem de formação. Se disponibiliza. Né? Se disponibiliza. E a segunda questão, o investimento de cada gestão, e o grupo demanda isso, uma infraestrutura. Isso não tem como a gente
olhar para o Politécnico e não perceber. E tem um elemento assim, né, a infraestrutura, a questão das pessoas, que é fundamental, essa ideia da gente se comprometer dentro de uma proposta pedagógica que também, a cada ano, a gente procura entender, no sentido de lá para cá, da sociedade para cá, o que é que precisa. Nós vivemos permanentemente alterando, atualizando e estudando a nossa proposta pedagógica. Então, a nossa proposta pedagógica ela precisa estar atual, real, com aquilo que o mundo do trabalho exige. E a gente fica feliz quando a gente tem na nossa porta alguém que nos procura para a gente dar formação. Isso é um orgulho para a gente. Às vezes, em algum momento, a gente pensou, meu Deus, será que o mercado vai mandar aqui? Não. Enquanto o mercado bate na porta e quer que a gente forme, isso é um mérito do reconhecimento de quem sabe formar. Então, a gente abre a porta e atende a demanda, conversa, constrói, a gente sabe das dificuldades de toda ordem, né? Financeiras, de recursos humanos, mas a gente sempre, na medida do possível, atende aquilo, né? Até além daquilo que é a leitura da sociedade. Eu acho que esse é o grande, né? Me parece assim, é a grande dinâmica, é a grande visão do Colégio Politécnico e que não é de agora, né? A gente tem na mão um legado que já vinha assim. Me chama a atenção aqui, né, unindo essas falas de vocês, a professora Marta antes falando, por mais diferentes que sejamos em algumas coisas, quando a gente coloca a instituição como o referencial, não existem dúvidas, né, porque é isso que a gente fala, é o bem público, é o espaço de compartilhamento, é uma coisa que está para além da gestão, mas sim pela instituição, né? Então, a gente passa por isso em termos nacionais, aqui as políticas de governo que não são as políticas de Estado. Então, muitas vezes as coisas são eternamente revistas e agora não vou lembrar em qual entrevista que eu falei isso, mas o Brasil é o eterno país do futuro, parece que não se torna o país do presente nunca, porque as coisas vão sendo, na próxima vai, e a gente fica nessa, né, patinando. Claro, dentro de uma instituição em que é possível se coadunar com os colegas e propiciar essa visão de equipe, em que todos olham para um futuro desejável que não tem problema que seja idealizado, mas que esse ideal possa ser cumprido em etapas. Né? Eu sempre acho que a utopia ela precisa existir para que a gente consiga olhar para um ponto e dizer, bom, a gente talvez nunca chegue lá, mas a gente precisa ter isso como um horizonte possível, né? Isso que tu está falando é bem importante. Na verdade, nós já começamos o nosso trabalho de revisão do nosso plano de desenvolvimento da unidade, que seria o plano de desenvolvimento institucional, né, das unidades acadêmicas. Já fizemos reuniões até com a Pró-Reitoria de Planejamento, que ela auxilia nesse processo. E é exatamente isso, né? Ter uma visão de futuro e projetar a instituição naquela direção. E essa visão, ela não é a visão minha ou do professor Moacir, mas é a visão que é da instituição. Por isso que isso tem que partir de um processo que ele é dialogado, que ele é construído coletivamente. Então, esse ano a gente vai revisitar o nosso plano de desenvolvimento da unidade para alinhar com o plano de desenvolvimento institucional da UFSM, porque nós somos uma unidade da UFSM. Então, nós precisamos ver em que medida que o Politécnico vai contribuir para que a UFSM alcance aqueles objetivos, aquelas metas que estão traçadas no seu plano de desenvolvimento institucional, e vamos também fazer a nossa reflexão interna com uma discussão mais aprofundada no nosso projeto pedagógico, como muito bem colocou o professor Moacir, que é a nossa referência, né? Que escola, que colégio é esse que queremos? E isso passa por ouvir a comunidade interna, também a externa. Então, a gente vai trabalhar nessa reflexão de uma forma bem mais aprofundada nesse ano, né? Aproveitando esse ensejo, então, da reconstrução do plano de desenvolvimento da unidade, e várias outras questões vão emergir desse processo, né? De que, por exemplo, pensar hoje nós temos... O colégio representa, em termos de rede federal de educação profissional e tecnológica, uma das 23 escolas vinculadas a universidades, né? Nós temos 15 universidades brasileiras que têm escolas técnicas vinculadas. E é sempre bom lembrar que o nosso Politécnico aqui é um colégio de referência, né? Sempre muito concorrido nas suas seleções. Eu acho que até a gente está indo agora para a segunda parte da entrevista, fazer um pequeno histórico também do que é o Poli para a nossa região.
Isso, então o Politécnico, então, ele é uma unidade de ensino da Universidade Federal de Santa Maria que atua com educação profissional e faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, junto com os institutos federais, são nesse contexto mais macro, vamos dizer assim, em termos de Ministério da Educação. E hoje nós temos, como o professor Moacir fez referência antes, todos os cursos técnicos que existem em âmbito da educação nacional brasileira, eles estão presentes num catálogo nacional de cursos técnicos que tem 13 eixos tecnológicos, 13 áreas. Nós atuamos hoje com 16 cursos técnicos presenciais, 2 à distância, perfazendo 7 áreas do conhecimento. Então, tem toda essa diversidade de áreas: saúde, gestão, tecnologia, rural, que é a raiz do Politécnico. Sim, mas é aquilo, né? O nome agrícola chega uma hora que perde o sentido. Perde o sentido, ele não representa mais essa diversidade, né? E, além disso, temos o ensino médio, nosso ensino médio é propedêutico, então ele não tem um curso técnico integrado junto, é apenas ensino médio. E na educação superior nós temos 4 graduações, que foi aquelas que eu situei antes, né? Gestão de cooperativas, gestão ambiental, geoprocessamento e sistemas para a internet, e 2 pós-graduações, que é o mestrado em agricultura de precisão e a especialização em geomática. Então, tem desde o ensino médio até a pós-graduação, e trabalhamos também numa parceria com o Instituto Olavo Bilac, que é um PROEJA, que é uma educação de jovens e adultos com profissionalização, né, que é o P do PROEJA. Nós temos, então, 2 cursos que são oferecidos lá, de formação inicial continuada, que é o agente administrativo, agente de desenvolvimento cooperativista e auxiliar administrativo. E daí então, o profissional vai lá ministrar? Os nossos professores vão lá no Bilac ministrar as aulas. Uhum. O ensino médio, o EJA, né, dado lá pelos professores do Bilac, e a parte profissionalizante pelos nossos docentes que ministram lá naquele espaço, que é a forma da gente conseguir, né, oferecer essa formação. Dificilmente aquele estudante que é uma classe também mais vulnerável viria até a universidade, deslocamento e tudo mais, então dificultaria para eles. Então a gente faz esse trabalho também, que é uma parceria assim, bem importante e bem gratificante, né, para todos nós. A coisa dos anseios da comunidade, né, professor? Exato. A educação básica que a universidade oferece, na verdade, a força da educação básica pertence à rede estadual. No entanto, a gente tem aqui a educação básica porque a nossa força é a formação profissional. E, evidentemente, que a partir de 96, o colégio fez uma opção. Nós deixamos de lado a ideia de ter um curso só, né, falando um pouco da história, da trajetória do colégio, nós deixamos, né, a ideia de ter um curso só, casado com, né, o ensino médio, que era o técnico agrícola, e a partir daí nós fomos desvinculando. O primeiro curso que aparece desvinculado, ou seja, pós-médio, é o processamento de dados, que vai dar origem depois ao nosso curso de informática. E a partir, então, de 2000, a gente intensifica, né? E do ano 2000, a gente acendeu as luzes do noturno com o técnico da administração, veio a agroindústria, foi vindo o paisagismo, que não começou como jardinagem, e a gente também vai adequando, a nomenclatura vai se adequando de acordo com os tempos, né? O próprio Ministério da Educação percebe isso, orienta, e a gente vai adequando às questões regionais. Então, o colégio, a partir de 2006, ele assume essa postura dessa diversidade, e daí em diante, né, a intensidade com que acontecem os cursos, realmente, a gente está sempre estudando, né? Por exemplo, a opção por ingressar na área da saúde. Claro que nós não tínhamos todos os profissionais. A gente fez uma escuta, né? Daqui, começamos pela 4ª Coordenadoria de Saúde, que envolve 23 municípios. Imagina, mais a 4ª colônia, veio um panorama. E a partir daí trabalhamos com o técnico de enfermagem, o técnico de cuidado de idoso, o farmácia já estava estruturado, recebemos alguns professores que vieram de Frederico, e a escola começou ingressou numa área que antes não tinha nenhuma oferta. E percebe, a partir de uma leitura externa. Quer dizer, aquilo que se faz no Politécnico, e eu acho que é uma lição que foi muito bem aprendida, a última leitura social que nós fizemos foi o técnico de comércio, que nós abrimos o ano passado. A gente percebeu 88% da economia de Santa Maria baseada em comércio e serviços.
A gente foi ver a formação, não tem nenhuma formação na área. Tem um curso de gestão comercial pago numa instituição privada. Então, nós oferecemos o técnico em comércio. Evidente que, às vezes, as leituras institucionais, muitas vezes, elas não batem, ou há uma demora da sociedade compreender. Mas a gente também sabe, né, que o momento dessa leitura ela vai ocorrer. Basta que a gente tenha, né, a capacidade de ser um pouco teimoso, né, de persistir o cuidado de idosos. Se nós formos garimpar no 3º ano do ensino médio o aluno para fazer o cuidado de idosos, provavelmente não vamos encontrar nenhum aluno. O nosso aluno do cuidado de idosos e de outros cursos não estão no 3º ano, porque são alunos, né, o curso de geoprocessamento. O geoprocessamento é um curso de uma formação que demanda muita tecnologia, mas provavelmente o aluno o candidato não está no 3º ano. Ele está na engenharia florestal, está na agronomia, ele está em alguma área das rurais. E é o nosso aluno. Então a gente também investe muito na comunicação, porque a gente procura identificar os diferentes públicos que podem, né, serem nossos alunos, né? Nós precisamos identificá-los, precisamos encontrá-los e convencê-los do que é a nossa proposta, né? E a partir disso, né, isso às vezes demanda tempo, né? E a gente precisa ter equilíbrio para esperar. Eu já fico pensando aqui essa questão também de se estar à frente do seu tempo, mas não muito, né? E um pouco nessa linha, né, dessa escuta, né, nós tivemos em 2014, por meio do que se chamou de um programa de ETEC Brasil, que era para fortalecimento da educação profissional à distância, né, dos cursos técnicos à distância. E, à época, o Politécnico se integrou nesse processo com oferta de 3 cursos, né, foi o cooperativismo, o técnico em fruticultura e o manutenção e suporte de computadores, alguma coisa assim. E, de um tempo para cá, começou, assim, vir os coordenadores da época a receber muitos contatos de pessoas interessadas na reedição, principalmente do fruticultura e do cooperativismo. E o recurso desse programa do ETEC cessou, porque lá na época, em 2014, tinha recurso, né? Então, os professores que atuavam no curso tinham bolsas, tinha recurso para preparar material didático, tinha todo um orçamento extra para fazer essa atividade. Mas, a partir dessa demanda social, então, nós conversamos com os nossos pares ali, principalmente com os docentes que atuariam nesses cursos, se a gente não poderia, de repente, reformular os planos dos cursos e reeditá-los, mas com as nossas próprias forças, com a nossa capacidade atual de docentes, enfim, os materiais didáticos nós já tínhamos, aí alguns até foram atualizados, enfim. E, então, reeditamos esses 2 cursos. Então, hoje o Politécnico oferta, então, técnico em cooperativismo, técnico em fruticultura, como cursos regulares e sem o financiamento externo, que foi também algo assim muito importante que veio atender, né, essa demanda. O cooperativismo, no primeiro ano que nós ofertamos, que foi 2021, acho que foi, né? Foi. Teve candidatos em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. Mais de 2 mil inscritos para 60 vagas. Então, bateu nossos recordes históricos ali de relação candidato-vaga. Inclusive, bateu o ensino médio, né, que é um dos cursos mais procurados. Então, para ver assim como realmente... Então, é muito bonito que a gente formou a primeira turma. A gente fez uma formatura à distância, por razões óbvias, né? Porque esse curso, o cooperativismo, ele é 100% à distância. E eram todos os sotaques, todos, era muito, muito bonito de ver, né? O aluno falando lá na beira, lá do rio Amazonas, eu sou aluno da UFSM, então eles fizeram uma homenagem muito bonita para a universidade enfim, para a instituição, né? Por essa oportunidade de formação, que ele chegou nos lugares mais ermos que talvez não chegaria de outra forma a formação que não fosse à distância. E, por outro lado, fruticultura, pela sua característica de ter muitas atividades práticas, ele é um curso que tem 25% dos encontros presenciais. Então, o polo é aqui em Santa Maria mesmo, então acaba tendo mais pessoas, né, do entorno aqui da região, mas é um curso também que está, né, sendo muito bem assim, sucedido. Então, são essas questões, né, que a gente sempre está se deparando, sempre pensando qual que vai ser o próximo passo do Politécnico. E essa escuta, né, essa abertura para ver das necessidades da sociedade, isso é muito importante.
Fora que muitos cursos eles estão sendo reformulados, né? Estão sendo constantemente repensados na sua proposta pedagógica, a sua matriz curricular atualizada, que é um processo que é dinâmico, né? E que ele é necessário, porque a formação profissional ela pressupõe ter muita prática, muita interlocução com esse mundo do trabalho, né? Para que realmente a gente consiga formatar uma formação que ela vai ser aderente com uma demanda depois, né, de atuação profissional desse egresso. Então, a gente está nessa permanente interlocução. E a extensão, que é algo que é muito forte no Politécnico, facilita esse contato também. Então, é uma veia importante para aproximar a instituição da sociedade e trazer, né, essas perspectivas, essas demandas, para que a gente possa estar retroalimentando o nosso sistema e tentando formar aí um profissional, né, mais preparado possível para encarar os desafios, né, no mundo do trabalho. Nessa linha do cooperativismo, um exercício que fez muito, muito bem para nós todos é olhar o mapa do Brasil nesse período de inscrições e a gente enxergar um mapa todinho pintado de cooperativismo, 700 cidades brasileiras com alunos inscritos. Aí a gente tu olha para o mapa do Brasil, coloca ele dentro do Politécnico, e aí a gente olha para o grupo, né, de colegas, e a gente tem colegas que atuam num curso de graduação, né, de gestão de cooperativas, que é nota 5, né, mas é 5,5, não é 4,9. Isso é bem importante que a gente diga, né, um curso de qualidade. Tem um curso de técnico em cooperativismo que tem esse tamanho, 33 candidatos por vaga, né? E que a gente no dia da formatura a gente olhar lá para o Goiás, olhar lá para a Amazônia, tinha gente de tudo que era lugar, né? Concluindo o curso, né? Que é uma coisa difícil, né? Sim. É fácil de começar um curso, o problema é terminar. E a gente, de um piscar de olhos, tinha gente de todo lugar falando, né? E grato pela universidade ter estado lá. E ao mesmo tempo a gente vai lá no BILAC e também lá tem um curso de formação inicial e continuada de cooperativismo. E o grupo de professores é o mesmo. Então, esta é uma questão, né? Os nossos colegas, eles não têm essa vaidade, né? Todo mundo tem doutorado, todo mundo está bem na carreira, mas isso não é o suficiente. Me parece que foi aprendido, né? No colégio tem muito isso, né? E é um lado tão positivo, é poder fazer a partilha daquilo que se sabe. E independente de onde vem o aluno, pode ser de um de formação inicial e continuada, pode ser um de nível técnico, de nível médio, pode ser um tecnólogo. Lá na pós-graduação, tem gente pesquisando o cooperativismo. Tem um projeto de extensão na área do cooperativismo. Então, essa atuação, né, naquilo que são os tripés, ensino, pesquisa e extensão. Nós temos uma revista única no Brasil sobre cooperativismo, a RGC. Isso. Então, essa perspectiva, né, totalizante da ciência que a gente abraça... É quase uma mini universidade, né? Exato. Né? A gente vê, né, o pessoal da saúde, o pessoal dos alimentos, o pessoal das rurais. Olha os nossos cursos de rurais. Tu sai de um curso de agricultura, tu vai para um curso de agropecuária e tu vai para um curso de agricultura de precisão. O que está por trás disso? Tu olha a questão da questão econômica, tu enxerga lá alguém produzindo tipo agricultura familiar, tu encontra alguém produzindo para exportar e tu encontra o agronegócio. E não tem ninguém brigando um com o outro. Precisam conviver harmoniosamente, exato. Então, essa percepção de que a gente constrói os cursos, né, olhando para as atividades que estão aí no mundo do trabalho. E não necessariamente isso significa um conflito. Não. São os mesmos docentes. Claro que uns mais, outros menos, né? A formação de cada um precisa ser respeitada, as afinidades também. Mas o importante é onde nós chegamos. Né? E nós chegamos em muitos lugares, próximos e não próximos. E mais uma vez fica evidente o colocar o seu interesse um passinho atrás do interesse do grande grupo, né? Porque nós temos aí essas diferentes demandas que precisam estar convivendo harmoniosamente, elas não precisam estar se amando, se adorando, mas elas precisam conviver. Eu te confesso, né, aqui eu também preciso revelar minhas fraquezas.
Quando o professor Pes me procurou com uma proposta, né, eu era do Departamento de Ensino do curso de Agricultura de Precisão, eu disse, mas Pes, só um pouquinho. Né? Nós já atendemos o agronegócio mais ou menos bem, atendemos bem aqui a questão da agricultura familiar, e como é que nós vamos dar conta disso? Mas aí eu preciso de um tempo porque o impacto foi grande para mim, e eu perguntei para ele qual é o compromisso que esse curso tem com aquela ideia de cada vez aumentar o número de toneladas de alimentos por ano, e a fome aumenta. Como é que nós vamos resolver isso? Aí, aquela paciência do professor Luciano, né? A gente foi conversando, e ele saiu da sala e eu já disse, não, vamos fazer. Então, a gente às vezes leva o impacto, né? Os olhares que chegam da gente não é o mesmo lugar que eu estou olhando, mas como o colégio é tão diverso, a gente também, quando está na gestão, tem que escutar, também refletir sobre todas as possibilidades e ver que na verdade, a gente pode atender essa diversidade, todas as diferenças. Com qualidade, com ciência, com qualidade. Vamos colaborar com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente sabe mais, né? É isso mesmo. Eu entendo que eu fiz aquela brincadeira ali, que é uma pequena universidade, né? Como é que vocês fazem no dia a dia mesmo para lidar com características tão peculiares que eu imagino que devam surgir a todo momento, demandas que talvez não estavam sendo previstas, porque o campo dos imprevistos é muito grande, né? Como é que vocês fazem para... né, existe toda uma questão de recursos. Então, por que eu faço essa pergunta? Dentro de um centro de ensino, minimamente nós temos ali um assunto-chave, né? O tema que é da CAPES, um tema que é reconhecido como a especificidade daquele centro. Vocês trabalham com todas. Isso, então, a gente trabalha já desde 2015 nós temos uma chamada interna específica própria, né, que é um edital para que todos os servidores do Politécnico, docentes e técnicos administrativos, coloquem as suas demandas em projetos, né, por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, todos aqueles que querem desenvolver algum tipo de atividade, eles têm que fazer esse planejamento e colocar ali a justificativa, uma previsão, né, do que vão demandar, de custeio, capital, bolsas, para a gente ter uma ideia desse planejamento. E essa demanda, por exemplo, nós estamos agora no momento com o edital aberto, então eles têm até ali setembro para colocar as suas demandas, e a gente consegue ter todo o panorama de 2024. E essas demandas, elas têm que estar alinhadas com o nosso PDU, né, com o PDI da universidade. E a partir disso a gente tem mapeado todas essas perspectivas. Todos os nossos laboratórios, eles são um projeto de ensino. Então, o coordenador responsável pelo projeto vai colocar ali, ano que vem eu vou ter que fazer tais práticas, que nós temos bovino, temos a farmácia, a enfermagem, química, então eles precisam dos insumos, eles têm que planejar tudo aquilo, eles vão precisar de bolsistas, o que eles vão precisar, equipamentos, então tudo entra nisso. Para a gente conseguir ter mapeado essa demanda e com uma antecedência suficiente para conseguir estar também definindo questões de prioridades, de recursos. E a decisão ela é colegiada, né? Então, esses projetos eles são passados pelas comissões de ensino, a comissão de pesquisa, a comissão de extensão, que vai avaliar e vai fazer a deliberação sobre isso. Nós temos uma regra de que, independentemente de ter recursos, geralmente o valor demandado ultrapassa a nossa disponibilidade orçamentária. Imagino. Mas a gente faz a licitação de tudo. Sim. Porque era muito comum chegar... Às vezes, num processo licitatório, pode não dar certo, ou o preço baixa. E, às vezes, sobrava recurso. A gente, às vezes, aquela coisa corre final de ano para comprar. Muitas vezes, tem coisas que nem tem necessidade, só para usar o recurso. Então, a gente não faz mais isso. Então, a gente tem tudo listado. Dá muito trabalho, porque tu vai listar, talvez, o dobro de coisas que tu teria recurso para adquirir. Mas, quando se faz a aquisição, é uma aquisição que ela está dentro de um projeto, ela tem uma justificativa, ela já está dentro do processo licitatório, é algo que vai ser útil para a execução de alguma atividade. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. E essa diversidade, obviamente, que a gente não tem o domínio, né? O meu maior receio, quando o professor Aita me provocava para assumir a direção, porque, historicamente, a direção tinha diretores que eram do rural.
Eu sou a primeira pessoa fora do rural que estou na direção. E o meu maior receio era esse, porque a área rural tem uma importância grande, não apenas, né, por ser histórico, mas pela relevância que tem em termos de inúmeros projetos que ocorrem. Nós temos uma área agrícola de 180 hectares, que é uma mini fazenda, né? Então lá tem produção de soja, tem animais, então tem toda a complexidade, a responsabilidade que a gente tem que ter sobre isso. Mas o que a gente sempre tive comigo, bom, de gestão, em tese, eu tenho que entender um pouco, porque eu tenho a formação na área. E eu me aliando de pessoas que compreendam, já está bem o caminho andado. Então, isso que a gente adotou como estratégia. A nossa equipe de gestão, ela é diversificada. Nós temos quase todas as áreas representadas na gestão. E isso auxilia muito. O nosso processo também de tomada de decisão, ele é muito coletivo, muito integrado. Então, a gente semanalmente se reúne, compartilhamos todas as questões, as decisões mais difíceis tomamos juntos. Óbvio que os diretores de departamento têm as suas autonomias para conduzir os trabalhos, mas aquelas situações mais complexas a gente toma coletivamente e com uma unidade também, porque não é raro acontecer, um pede para o professor Moacir, ele disse que não, vai lá na Marta, a Marta disse que sim. Então, isso é muito desagradável, né? Quando a gente, às vezes, sem querer, meio que... Então, a gente consegue manter essa unidade e isso gera uma facilidade também na gestão. Então, quer dizer, sozinhos, seguramente, a gente não conseguiria, mas a gente tem uma equipe muito qualificada, né? Que auxilia nesse processo e também trabalhar forte com planejamento. Isso ajuda muito, porque não dá mais para... né, deixar as coisas, porque o processo do planejamento, além dele institucionalizar as coisas, fazer um edital é algo que vai estar transparente, com critérios claros, acessíveis a todos. Então a gente tem que minimizar tomar decisões meio ao acaso, assim, né, que tipo chega ali na hora e pede, eu preciso de um bolsista, eu preciso... Não, tu tem... Até para as nossas diárias e passagens, a gente tem um edital também, então todos, inclusive está aberto, né? Até o dia 10 de agosto nós prorrogamos, para a gente ter esse planejamento mesmo, assim, quais são as demandas e os critérios que nós vamos adotar para definir as prioridades, porque, em geral, a gente tem mais demanda do que recursos, isso é natural, né? Mas a gente tem critérios que são conhecidos e que todos, né, podem contribuir para melhorar esses critérios. Então, acho que essa dinâmica, ela facilita bastante o trabalho para fazer gestão de uma instituição complexa, de uma unidade, né, complexa como é o Politécnico, realmente é. E tende a se complexificar cada vez mais. Então, por exemplo, essa migração de uma gestão mais focada no agro, de gestores agro, para alguém da administração propriamente dita, eu já vejo que marca uma etapa importante desse olhar, né, esse olhar mais múltiplo, para além de uma área específica. Né? Eu te diria assim, uma das coisas que mais me incomoda no serviço público, e eu sou um defensor do serviço público, é a questão da negociação no balcão. A negociação no balcão, ela é sujeita à mudança de critérios de acordo com o vento. Como eu estou adorando ouvir essa sua fala agora nos nossos minutos finais, assim, quase para encerrar, porque olha... Mas então a gente, quando a professora Marta fala no planejamento, fala em critérios, exato, e que o coletivo existe decisões colegiadas, isso é transparência. Porque quando fica no balcão... aí o que vale para um, vale para todos. É quem tem mais músculo, isso não serve para o serviço público. Exatamente. Exatamente. E nós temos várias características que são inerentes ao serviço público, mas que por uma questão herança geracional aí, né, nós teríamos que ter um outro programa para discutir esses assuntos. Essa negociação no balcão, parece que aquilo que vale para um não vale para todos, depende da cara do freguês, depende do jeitinho que vai ser falado. Então nós temos sim que encarar essas situações de uma outra forma, desnaturalizar, né? E eu sou me coaduno muito com essa perspectiva também, vamos juntos. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Gostaria de saber se vocês têm alguma manifestação, algum aviso que gostariam de dar, usar esse espaço, já que a gente tem aí uma comunidade aqui universitária que nos escuta, e até para além, né, da universidade. Fiquem à vontade. Tá, eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer ter estado aqui. E dizer para o pessoal que está chegando no Politécnico, não tem ninguém novo como aluno, né, mas que se sinta em casa, e nós estamos à disposição para ajudar assim, a superar aquele início de semestre, né, que sempre gera um pouco de instabilidade. A gente está à disposição com tudo que a gente tem, é justamente para a gente utilizar para essas dificuldades. Muito obrigado.
Professora Marta? Bom, também gostaria de desejar um excelente, né, semestre letivo para todos, que a gente possa retomar os trabalhos com tranquilidade. Também aqueles que eventualmente ainda não sejam estudantes do Politécnico, né, mas também que considerem, né, fazer um curso técnico ou uma das nossas graduações, ou até mesmo ensino médio, né, porque nós buscamos ali realmente trazer uma formação, quando a gente fala formação integral, né, que é para além da questão técnica, mas também formar um cidadão, né, preparado aí para encarar os desafios do mundo do trabalho. Então, todos ficam convidados para conhecer um pouco mais a nossa instituição, podem agendar uma visita, vir aqui conversar conosco. É muito aprazível, né? Muitos gramados, o espaço é muito gostoso. E a nossa página também, a gente tem melhorado muito, né, essa nossa questão da comunicação e em todos os meios que a gente, né, puder estar colocando na vitrine, né, o que a instituição faz, quais são as suas oportunidades. Então, a nossa página também está com informações bem completa de todos os cursos, todas as oportunidades de formação, dos nossos projetos. Então, convidar realmente a comunidade para se inteirar mais sobre não apenas o Politécnico, mas o que a universidade presta de serviço, né, que é uma instituição que muito nos orgulha de fazer parte. Tem rede social também, né? Eu acompanho o Poli no Instagram. Tem, então... Facebook, Instagram, estamos em todas as redes aí. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês. Vamos encerrando aqui, lembrando que nós estamos, então, com frete grátis nos títulos interdisciplinares no nosso site, agora durante todo o mês de agosto, no www.editoraufsm.com.br, e nós temos sempre livros com alguma promoção no ano inteiro, e na loja física, que fica aqui perto do arco da universidade, nós temos títulos especiais da editora da UFSM a preço de saldo, preço máximo de R$20. Aproveite! E nos acompanhe, então, no @editoraufsm, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado para você que nos escuta aí do outro lado. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.